não prevalecerão contra ela. Eu vou reler o texto. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. Deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, revela a tua vontade, o teu querer e a tua palavra na mente e no coração de todos que vão nos escutar neste momento ou até em um momento posterior. Que a tua presença e a tua graça venham nos encher e nos envolver para que possamos ser cheios e agraciados pelo teu Espírito e pela tua palavra. É a minha oração, é o meu pedido em nome de Jesus. Todos nós somos construtores. Todos nós somos construtores. Nós temos uma missão nessa terra que é construir. Deus nos agraciou e colocou em nós algo que é pertinente, pertencente a Deus, que é a capacidade de construir. Nós construímos família, construímos amizade, construímos projetos, construímos sonhos. Isso eu falo em linguagem simbólica e até mesmo em linguagem literal. O homem constrói casa, edifícios, prédios e assim por diante, porque isso é algo natural do homem. Isto é algo que está dentro da mente, dentro do pensamento e do desejo do homem, é construir. Porém, eu quero falar dentro do contexto espiritual, dentro da construção espiritual. Ora, o Senhor Jesus, ele nos dá a primeira orientação. Ele nos diz que para nós termos uma boa construção, nós precisamos construir sobre a rocha. Isso está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem sábio, o homem prudente que edificou, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio chuva, veio o vento, veio as torrentes de água, a tempestade veio e bateu com força contra aquela casa, porém ela não caiu. O fato é que ela estava edificada sobre a rocha. Veja que o interessante não é a arquitetura da construção. O importante não é a qualidade da tinta, ou a beleza da pintura, o design da construção, mas aonde ela está edificada e construída. Ora, eu estou dizendo que nós somos construtores, que nós temos a vocação e a capacidade de construir. E isso nós herdamos do Pai, herdamos de Deus essa disposição. Aí Jesus Cristo, falando ainda sobre a obra, ele vai dizer que existe 6 tipos de material onde você pode construir. Isso está lá no capítulo 3 de 1 Coríntios. E o versículo 11, ele vai falar que ninguém pode, por outro fundamento, por outro alicerce, por outra base, a não ser por Jesus. Então esta é a primeira revelação que eu quero te passar na noite desse dia. Se você quer ter uma construção de sucesso, uma construção bem sucedida, primeiro você precisa alicerçar na rocha, e essa rocha é Jesus. Se você construir o seu sonho, construir o seu projeto, construir o seu desejo, construir a sua meta sobre Jesus, com certeza vai dar certo. Agora, é óbvio que você vai entender essa palavra agora, eu preciso que você preste atenção nisso que eu vou falar, porque não é pelo fato de que se está construído sobre o fundamento que é Jesus, porque ninguém pode por outro fundamento, que você vai construir de qualquer forma. Não, porque sobre esse fundamento você tem
6 tipos de material. Está lá em 1 Coríntios 3. Você pode construir com ouro, pedras preciosas ou prata. Mas também você pode construir com madeira, com capim ou com casca ou palha. São os 6 tipos de material que você pode usar para construir. Ouro, prata e pedras preciosas. Prata, ouro e pedras preciosas. Estes que constroem com ouro, prata e pedras preciosas, a Bíblia diz que quando o Senhor vier, quando o Senhor se revelar, esta obra vai ser provada pelo fogo. Essa obra vai passar pelo fogo para ter a convicção, ter o teste para ser ou não aprovada. A pedra, a prata e o ouro vai suportar ao fogo. Já a madeira, o feno e a palha vão se queimar, vão se consumir. Então presta atenção, o alicerce é Jesus. Mas não é porque eu estou construindo sobre Jesus que eu vou construir de qualquer forma, que eu vou segui-lo de qualquer maneira, que eu vou fazer de qualquer jeito, que eu vou fazer desleixado, que eu vou fazer à vontade de... Não, senhor e não senhora. Ora, o homem lá fora, o pecador lá fora, ele vai fazer um show, ele vai cantar, ele vai se apresentar, ele estuda, ele se prepara, ele se capacita, ele ensaia para dar o seu melhor para o seu auditório, que são pessoas semelhantes a ele. Aí eu vou fazer para Jesus e quero fazer de qualquer forma, quero fazer de qualquer maneira, quero fazer de qualquer jeito e quero que Jesus me abençoe. Quero que Jesus me dê vitória. Não, senhor e não senhora. Não é assim. Para Jesus nós temos que dar o nosso melhor. Eu estou falando sobre construção. Eu estou falando sobre construtor. Então vai ter aqueles que vão construir com madeira, feno e palha, e vai queimar. A obra vai queimar, não vai passar no teste, não vai ser aprovado, não vai ser recebido, não vai ser. Glória a Deus. Mas estou falando sobre construção. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele vai chegar nas regiões de Cesaré de Filipe. Quando ele chega ali, ele chama os discípulos assim, começa a fazer uma sabatina. Ele pergunta: o que estão dizendo por aí sobre mim? Quem diz os homens sobre o Filho do Homem? O que é que eles estão dizendo que eu sou? Aí eu disse: uns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias, outro está dizendo que tu és João Batista ou um dos profetas. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que muitas das vezes a gente coloca Jesus dentro daquilo que nós estamos esperando, dentro da nossa expectativa. Tem pessoas que colocam Jesus na sua vida como um advogado. Não, ele resolve causa jurídica, porque ele é o advogado dos advogados, ele é o juiz dos juízes. Outros colocam Jesus na sua vida como um médico. Por quê? Porque ele cura, porque ele faz milagre, ele sara as enfermidades. Então na minha vida ele é o médico. Outro vai colocar Jesus na sua vida como aquele que resolve problemas financeiros. Não, ele vai resolver o meu problema financeiro. Ele é um contador na minha vida. E, além do mais, ele é o dono do ouro e o dono da prata. Sabia que essa é a razão que faz com que muita gente não receba o seu milagre? Por quê, pastor? Você pode me perguntar. Porque quando você coloca Jesus simplesmente na linha de um médico, você está rebaixando ele. Quando você coloca Jesus simplesmente na linha de um advogado, você está rebaixando ele. Se você coloca Jesus simplesmente na linha de, sei lá, um contador, alguém que possa resolver o seu problema financeiro, ou quem sabe o seu problema conjugal, quando você trata ele como um terapeuta familiar, como alguém, você está rebaixando ele. Procura ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Procura ele como onisciente.
onipresente e onipotente. Por quê, pastor? Eu vou lhe dizer por quê. Porque quando você procura ele como médico, você não acha. Porque você vai procurar ele entre os médicos, ele não vai estar lá. Quando você procura ele como advogado, você não acha. Porque você vai procurar ele entre o advogado, ele não vai estar lá. Quando você procura ele como contador, você não vai achar. Porque você procura ele entre os da contabilidade e não vai achar. Agora, quando você decidir procurá-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você vai achar, porque você vai procurar ele no lugar certo. E tem muita gente que não está achando Jesus, porque está procurando eles em lugares inferiores àquilo que realmente ele é. Porque ele não é só advogado, ele não é só juiz, ele não é só médico, ele não é só general, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pois bem, então ele pergunta: quem estão dizendo por aí que eu sou? Tu és Jeremias, diz alguém. Tu és Elias, diz outro. Ou até mesmo João Batista, ou um dos profetas. E vós? Quem é que eu sou para vocês? Aí a Bíblia diz que o apóstolo Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Aí Jesus vai olhar para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso, porém meu Pai que está nos céus. Jesus Cristo ali está falando algo que impacta o meu coração e deve impactar também o seu. Jesus está dizendo ali: olha, Simão, não foi a tua capacidade, não foi a tua inteligência, não foi a tua intelectualidade, não foi o teu saber, não foi a tua cultura, não foi a tua beleza, não foi a tua bondade, não. Foi meu Pai, aleluia, que tu revelou tal coisa, porque está escrito na Bíblia, e o próprio Jesus quem fala. Não foi você que escolheu a mim. Não foi vós que escolheste, mas foi eu que vos escolhi a vós e vos nomeei. Agora imagina, irmão, imagina, eu vou pegar pesado aqui com você. Imagina, eu e você estávamos com o nome escrito na lista de Satanás, com a passagem comprada e paga para ir para o inferno, para ser escravo do diabo, para morar para sempre no lago de fogo, no tormento. Aí Jesus vai lá, dá o seu sangue, carrega a cruz, paga o preço, dá a sua vida, morre lá no Calvário e nos resgata, nos tira de lá. Aí eu e você achamos que Jesus não merece a nossa adoração, achamos que Jesus fez aquilo porque quis fazer e abandonamos Jesus, desprezamos Jesus, rejeitamos Jesus, como se fosse uma capacidade nossa. Isso é ingratidão. Louvado seja Deus. Isso é ingratidão. Glória a Deus. Tudo bem. Não foi você não, Pedro. Foi meu Pai que te revelou. Foi meu Pai que te escolheu. Foi meu Pai que te chamou. Então, se o Pai te chamou, seja responsável com a chamada que o Pai colocou na sua vida. Zele pela chamada que o Pai colocou na sua vida. Cuide do talento que o Pai colocou na sua mão, porque está escrito que quando o Senhor viajou, a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro deu apenas 1. O que ganhou 5, trabalhou, ganhou mais 5, fez 10. O que ganhou apenas 2, trabalhou, ganhou mais 2, fez 4. O que ganhou apenas 1, botou no lenço, amarrou, cavou e escondeu. O dono chegou: cadê o meu talento? O que tinha ganho 5 estava com 10, está aqui. Servo bom, fiel, você vai governar sobre 10 cidades. Cadê o que tinha 2? Estou aqui, tenho 4. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sou muito, colocarei. Vai governar 4 cidades. Cadê o outro? Só ganhou 1 ou só 1 talento? Trouxeram: está aqui, senhor, o seu talento, a sua mina. Eu sei que o senhor é um homem rígido e eu tive medo, aí escondi, porque eu sei que o senhor ajunta onde não espalhou, colhe onde não plantou. Servo mau, servo negligente, porque pelo menos você não entregou aos banqueiros para correr juro. Olha, o que você tem vai ser tirado e vai dar a quem tem, porque ao que tem será dado, e ao que não tem, até o que tem ele será tomado. Então presta atenção, Deus está falando com alguém aqui que está me escutando nessa live, que está me ouvindo através dessa transmissão.
Deus está dizendo para você: não enterre o seu talento. Louvado seja Deus. Deus colocou uma missão na sua mão. Deus colocou uma tarefa na sua mão. Deus lhe deu uma chamada. E o diabo se levantou, destruiu algo na sua vida, entrou e arrasou alguma coisa, e você ficou abatido ou abatida, desanimado ou desanimada, e não quer mais ir, não quer mais fazer, não quer mais seguir. Mas Deus está dizendo para você hoje: se levante, deixe de ser mole, deixe de ser frouxo, porque se Deus te chamou, é porque Ele acredita em você, é porque Ele aposta em você, é porque Ele sabe que você é capaz, é porque Ele sabe que você tem capacidade, é porque Ele sabe que você não vai desistir. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Eu estou falando sobre construir, eu estou falando sobre ser construtor. E Deus nos chamou para ser construtor. Deus nos chamou para construir. Deus nos chamou para destruir. Não, Deus nos chamou para a gente construir. Nós somos construtores. Nós vamos construir a amizade. Nós vamos construir a obra. Nós vamos construir o reino. Nós vamos construir aquilo que vai glorificar a Deus. Pois bem, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir, eu vou edificar, eu vou levantar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe alguém que diz que, na verdade, Jesus estava dizendo que Pedro ia ser a pedra aonde iria ser edificada a igreja. Deixa eu explicar isso aqui. Deixa eu abrir um parênteses para trazer essa explicação aqui. Preste atenção para aprender a palavra. Quando Jesus Cristo, eu te digo que tu és Pedro, no grego ele usou a expressão Petrus. E Petrus no grego quer dizer pequena pedra, fagulha de pedra. Pedra que pode ser pega com a mão e arremessada. Brita número 1 ou número 2 ou até a número 4. Pequena pedra. Eu te digo que tu és Petrus, pedra pequena, fagulha de pedra, pedra que pode ser arremessada. Mas sobre esta pedra, aí ele já mudou o termo grego, que é Petra. E Petra no grego significa lajeiro, montanha de pedra, pedra que não pode ser removida, pedra que não pode ser arrastada. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ora, Pedro é a pequena pedra, Jesus Cristo é o grande lajeiro, onde vai ser construída a igreja. Se a igreja tivesse sido construída em Pedro, ela já teria falido, ela já teria se acabado, ela já teria sumido, ela já teria desistido. Sabe por que ela não sumiu, não desistiu, nem se acabou? Porque ela está edificada sobre aquele que é a pedra angular, a pedra rejeitada pelos edificadores, aleluia, a pedra de esquina, a pedra fundamental, que é Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, estou falando sobre construtor. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, Jesus é o construtor, nós somos as pequenas pedras. E essas pequenas pedras vão ser usadas como blocos ou tijolos para se construir. Cada um de nós é uma pedrinha que vai sendo posta, vai sendo colocada uma sobre a outra, uma apoiando a outra. Porque, isso aqui é lindo, isso aqui é uma revelação maravilhosa. Veja que a pedra vai sendo colocada uma sobre a outra, vai sendo unida uma com a outra, tem uma argamassa. Eu poderia chamar essa argamassa de amor. Essa argamassa chamada amor vai ser usada para o rejunte, para colar uma na outra, uma pedra apoiando a outra, uma em cima da outra, para se construir a igreja. Porque Jesus Cristo, ele disse que a igreja, ela só vai funcionar se ela estiver unida, se ela se unir. O próprio Senhor Jesus, quando expulsou um demônio, alguém disse que ele estava expulsando o demônio pela força de Beelzebu. Jesus Cristo: olha, se Satanás expulsa Satanás, por que vão expulsar vossos filhos? Porque nenhuma cidade, nenhuma casa, cidade ou reino é dividida contra si mesmo pode subsistir. Satanás não pode estar dividido contra si mesmo. Porque nenhuma casa, nenhuma cidade ou reino dividido consegue subsistir.
Então Jesus Cristo está dizendo que a igreja precisa estar unida. Satanás sabe que a discórdia, a contenda, a fofoca divide a igreja, separa a igreja, fraciona a igreja, fragmenta a igreja. Igreja fragmentada, dividida, separada, fracionada, fica alvo fácil para Satanás. Mas há poder no sangue de Jesus, e a igreja do Senhor vai permanecer unida. E eu vou lhe dizer por quê, aleluia. Porque o construtor dela é Jesus, porque o dono dela é Jesus, porque o Senhor dela é Jesus, porque o defensor dela é Jesus, porque o protetor dela é Jesus, porque Jesus assim o determinou, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Pois bem, a palavra igreja, ela vem do grego eclésia. Preste atenção para aprender. A palavra igreja vem do grego eclésia e significa, em tradução, os tirados para fora. Está no plural, os tirados para fora. É a palavra grega para a igreja, eclésia. Por isso que nós, quando estudamos sobre a igreja, é eclesiologia, que a palavra é eclésia, que significa igreja, os tirado para fora. Pois bem, então veja, ele tirou do mundo e formou a sua igreja. Mas a Bíblia também nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Isso está lá em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus, ou santuário, é sinônimo? Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas quando é que eu sou templo? E quando é que eu sou igreja? Quando eu estou sozinho, eu sou templo. Sozinho, eu sou templo. Quando eu estou só, eu sou templo. E o Espírito de Deus habita no templo. Mas eu só sou igreja quando eu estou com a comunidade. Quando eu estou com o grupo. Sozinho, eu sou templo. Está surgindo aí uma modalidade dos desigrejados. São pessoas que não vão mais à igreja. Elas ficam nas suas residências e ali mantêm um estilo de culto, não sei como lhe classificar. Então são pessoas que não querem mais obedecer a pastor, não querem mais estar na comunidade, não querem mais estar com a irmandade. Mas lembre-se que você só será igreja se você estiver no coletivo, com o grupo. Sozinho você vai ser templo, você só vai ser igreja quando você estiver no grupo. Então não queira seguir essa onda. Eu não sei se já chegou por aqui no Nordeste, aqui em Alagoas, essa onda de que são os desigrejados. São pessoas que não têm responsabilidade com nada nem com ninguém. Você sabia que isso é uma coisa já antiga? Lá de Corinto, a igreja de Corinto já tinha esse negócio. O apóstolo Paulo escreveu para eles: olha, eu estou escutando um negócio esquisito aí entre vocês. Porque entre vocês uns estão dizendo que é de Paulo, outros estão dizendo que são de Sila, outros estão dizendo que são de Cefa, ou que é o mesmo Pedro, e outros estão dizendo que são de Jesus. E por incrível que pareça, os que se diziam de Jesus eram os mais atribulados. Por quê? Porque dizia que não tinha que dar satisfação a ninguém. Dizia que não tinha compromisso com ninguém. Não tinha satisfação com ninguém. Não tinha que prestar conta a ninguém. Então eram os mais perigosos. Então cuidado, meu irmão e minha irmã, se por acaso chegar em tua casa, em tua vida, repreende. Porque é Satanás querendo te tirar do coletivo, que é a igreja, para que você fique só e se torne algo fácil para ele. Eu vou terminar a mensagem, preste atenção que agora eu vou concluir, e a conclusão é a melhor parte da mensagem. Eu te digo que tu és Pedro, falou Jesus, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
A promessa de Jesus é que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Então você pode ser templo, você pode ser santuário, você pode ser o que for. O nome que você criar, por bonito, por belo, dentro do seu vernáculo, dentro do seu adjetivo, do seu substantivo, para você ser. Mas a promessa de Jesus é para a igreja. Eu sei que nós estamos vivendo essa época aí de pandemia e estamos meio que distanciados uns dos outros, mas ligados pelo Espírito, como diz Paulo. Mas isso, penso eu, que é estratégia de Satanás, fazer com que os servos de Deus fiquem fracionados, afastados uns dos outros, divididos. Porque a promessa de Jesus é para a igreja. É para a igreja. E eu só sou igreja quando eu estou com um grupo. Quando eu estou sozinho, eu sou templo. Eu só sou igreja quando eu estou na congregação. Quando eu estou com a irmandade. Quando eu estou com um grupo. Quando eu estou ligado a alguém. Então, se você está ligado à igreja, está ligado ao grupo, está ligado à congregação, você é considerado igreja. Contra você não adianta Satanás se levantar, não adianta o Enxucaveira se levantar, não adianta Tranca-Rua se levantar, pode se levantar Satanás e o inferno todo, mas não prevalece contra você enquanto você for igreja. Não sou eu quem diz, não, é a palavra de Jesus, é o próprio Senhor Jesus que diz: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Então eu tenho que ser igreja. Eu tenho que estar no convívio da igreja. Eu tenho que me relacionar com os membros que formam a igreja. Porque sobre a minha vida vai recair a promessa: as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Não adianta fazer macumbaria, não adianta fazer feitiçaria, não adianta colocar o nome na boca do sapo e costurar, não adianta jogar terra de cemitério em cima da casa, não adianta jogar galinha preta, não adianta fazer nada. Qualquer trabalho maligno, qualquer trabalho das trevas contra a vida daquele que é igreja não funciona, porque existe uma promessa. Enquanto você for igreja, enquanto você se comportar como igreja, pode ter certeza, a promessa dele está de pé. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, porém Deus verdadeiro. Glória a Deus. O homem pode ser infiel, mas ele permanecerá fiel. Glória a Deus. Pois ele disse assim para Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. E falou o Senhor a Jeremias: o que é que tu estás vendo, Jeremias? Jeremias disse: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Tá bom, Jeremias? Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la, Jeremias. Aquilo que eu falo, Jeremias, eu velo para cumprir. Aquilo que eu falo, Jeremias, eu não esqueço. Eu trabalho para cumpri-la, Jeremias. E lá em Números, parece que 23:19, é ao contrário, está escrito assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não faria, e tendo falado, não realizaria. Glória a Deus. Não, Deus falou, mas ele não fez. Aí você: Deus, por que foi que o Senhor não fez? Não, porque aconteceu um problema, teve uma dificuldade, a fila estava muito grande, muita gente pedindo, muito compromisso, e eu já estou um Deus velho, já estou muito cansado, eu já vivo há muito tempo. Não, senhor e não senhora. Quando Deus fala, se ele disser dia, hora, mês, semana, segundo, ele vai cumprir. Se levante o que se levantar, mas ele cumprirá a sua promessa e a sua palavra. Mas para isso você precisa ser igreja. Glória seja dada ao nome. Você precisa ser igreja. Glória a Jesus. Está escrito também lá em Mateus,
Pode passar o céu e pode passar a terra, mas a minha palavra, oh glória a Jesus, a minha palavra, ela não cairá por terra. A minha cai por terra, a minha palavra cai por terra. Às vezes eu digo que vou e não consigo ir. Acontece um empecilho e eu não chego. Às vezes eu digo que vou fazer e não consigo. Acontece um empecilho e eu não consigo fazer. Às vezes eu digo que vou realizar e não consigo. Aparece um empecilho e eu não consigo realizar. E às vezes coisas tolas, bobas e pequenas, a gente não consegue. Por quê? Porque nós somos homens, somos pó, somos cinza. Mas aquele que está no trono, que Jeremias viu lá no capítulo 6, na sua revelação, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, aleluia, e o seu séquito enchia o templo, louvado seja Deus, e vi serafins que voavam, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, e olhavam um para o outro e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deixa eu te trazer uma revelação. Isaías viu ele no trono, não é verdade? Assentado em um alto e sublime trono. Deixa eu contar um segredo aqui para tu, vou falar bem baixinho. Ele ainda está sentado no trono, viu? Ele ainda permanece no trono. O cetro ainda está na mão dele. A coroa ainda está na mão dele. Ele ainda continua sendo rei. Ele ainda continua onisciente, onipresente, onipotente. Para ele ainda não apareceu nada complicado, difícil, nem impossível. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Eu estou falando sobre construção. E eu estou dizendo que nós aprendemos com o Pai a construir. Estou dizendo que o próprio Senhor Jesus, Ele é o construtor. E Ele tem construído a sua igreja. Ele tem edificado a sua igreja. Ele tem levantado a sua igreja. Não pense que esta luta que estamos passando agora, essa pandemia, esse isolamento social vai destruir a igreja. Não, não vai. Louvado seja Deus. Se por acaso alguém esfriar na fé, se por acaso alguém desanimar na fé, na verdade já estava frio, já estava desanimado, estava só esperando uma ocasião, um motivo para pular fora do barco, louvado. Mas a igreja de Jesus não. É por isso que tem hora, irmãos, que eu sou assim meio chato com aqueles pregadores que diz que a igreja de Jesus está acabada, que a igreja de Jesus está destruída, que a igreja de Jesus é miserável, que a igreja de Jesus é pecadora, que a igreja de Jesus... Não gosto desse negócio não. Você pode dizer que no meio da igreja, pois a igreja ela é formada pelo trigo, mas no meio semeou o joio. Você pode dizer que o joio é desmantelado, que o joio é torto, que o joio é desobediente, que o joio é pecador, que o joio adultera, que o joio se prostitui, que o joio bebe, o joio fome, o joio pratica, pinta e borda. Mas a igreja de Jesus não. A igreja de Jesus é pura, é santa, ela é fiel, ela é inabalável, ela é firme, ela é constante. Se levantar, mas ela vai permanecer de pé, porque foi Jesus quem construiu, e construiu na rocha. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir, eu vou edificar, eu vou levantar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. E o mais interessante, senhoras e senhores, é o que eu aprendi, porque todos nós aprendemos. E um dia eu vi alguém trazendo uma mensagem em cima desse texto, e ele disse: olha, porta é algo para atacar ou algo para defender? É unânime a resposta. Porta é instrumento de defesa. Porta é instrumento, por isso que você põe porta na sua casa, para se proteger do ladrão, para se proteger de algum inseto, de algum animal que queira entrar, qualquer situação. Porta é instrumento de proteção. Então, quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, isso significa dizer que não é a igreja, preste atenção, não é a igreja que fica acuada, com medo, assustada, fugindo, se escondendo, não.
Quem tem que se assustar? Quem tem que se esconder? Quem tem que fugir ao inferno? Glória a Deus, glória a Jesus. Porque Jesus Cristo disse assim: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda força do mal. Glória seja dada ao nome do Senhor. A igreja é mais poderosa do que Satanás. A igreja é mais poderosa do que o inferno. A igreja é mais poderosa do que o maligno. A igreja é mais poderosa do que o mal. Não é porque nós somos bonitinhos, não. É porque o dono da igreja, aleluia, morreu, ressuscitou, apareceu ao seu discípulo e disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Jesus. O dono da igreja é poderoso, e a igreja ele deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. É inadmissível uma igreja derrotada. É inadmissível uma igreja falida. É inadmissível uma igreja desanimada. É inadmissível uma igreja fria. É inadmissível uma igreja fugindo. É inadmissível, porque Jesus nos otorgou, nos delegou poder. E lembre-se, se Ele te deu poder, se Ele te deu autoridade, se Ele te construiu, se Ele te constituiu, se Ele te chamou, se Ele te levantou, é porque Ele está acreditando em você. Realiza a missão que Ele colocou na tua mão. Realiza a obra que Ele colocou na tua mão. Seja fiel ao chamado do Eterno. Seja fiel ao chamado do Senhor e segue em frente. Segue em frente. Não se preocupe se na frente tiver um mar vermelho, tiver um deserto, tiver uma fornalha, uma cova de leões, o que estiver. Jesus Cristo, o Senhor, nos fez uma promessa e disse: eu estarei contigo todos os dias. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo rio, não afundarás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E nem a chama arderá em ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar e para te abençoar